Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Então, é um assunto que a gente vai falar hoje. É sobre o gerenciamento financeiro, né? É um assunto importantíssimo, irmão, porque ele revela por que o mal cresce, né? Porque a maldade, irmão, que há nas pessoas, ela tem que ter uma explicação. Porque as pessoas gostam do mal, né? Faz preferência pela maldade. Então tudo isso aí, às vezes a pessoa, as próprias autoridades, às vezes combatem uma pessoa que faz o mal, que mata, que rouba, mas ele não procura ver a origem. Por que que aquela pessoa adotou aquele espírito de maldade? E a explicação é essa, irmão, o gerenciamento financeiro. Hoje só consegue prosperar quem tem maldade no coração. Só consegue se dar bem quem tem o mal dentro de si. E por que isso, irmão, né? Por que será que acontece isso? Sendo que as pessoas, todos aprovam o bem, né, irmão? Todos aprovam. É bom fazer o bem, né? Ficar do lado das pessoas do bem. Mas o mal sempre está ali também. Geralmente em segredo. E hoje nós apresentamos um conhecimento, irmão, já surgiu, né? Um conhecimento, uma lei que apresenta o bem separado do mal. E todo mundo está reprovando esse regimento, estão nos isolando, tanto na área financeira como na área física. E aí por quê? Porque que é uma coisa boa e as pessoas reprovam. E as pessoas são obrigadas a reprovar. São obrigadas, né? Alguma influência tem que faz com que as pessoas reprovem. Analisando, irmão, o nosso trabalho, né? Desse grupo que nós fazemos, que nós fizemos, né? Grupo capacitado pela fé, que a pessoa já entra capacitada para operar a base, já para iniciar todo o projeto. As pessoas entram e saem. As pessoas aprovam. Ele vê que é uma coisa do bem. Mas ao mesmo tempo reprova. E aí tudo isso aí tem uma explicação. Claro que tem. É o gerenciamento financeiro, é a situação que a pessoa é colocada, irmão, diante da oportunidade que ele tem de mudar de vida. E aí, vários argumentos é dado a ele, inclusive o de penalidade, né? Que a pessoa já é um alvo do inimigo, porque está dando crédito a uma coisa que é do bem, separada do mal. Para que aí ele reprova. Ele cai fora. Com medo. E aí, nosso trabalho é esvaziar dessa maneira. E tem toda uma formação de ideia contrária. Além disso, penalidade financeira. Então, e aí por que o lado financeiro se torna inimigo desse projeto? Ou seja, o dinheiro. É o dinheiro, né? O gerenciamento financeiro. Não é só o real, não. É todos os dinheiros, a moeda, o dólar, toda ela, irmão, são inimigas de Deus.
Você pode ver, irmão, que para a pessoa ficar rico, para ele ter acesso ao dinheiro e à abundância, ele tem que fazer um pacto com o diabo para acontecer isso. É obrigado. Porque o regimento que opera obriga ele. E por que eu estou isolado financeiramente, que eu não consigo fazer essa base? As pessoas veem que é coisa boa, a gente coloca o Pix aí, as pessoas não depositam nada. Porque existe todo um controle para impedir isso, porque o inimigo se tornou o dinheiro se tornou inimigo desse projeto. Por que isso, irmão? A explicação está lá no início, irmão, né? Quando o dinheiro ele foi usado por Judas para financiar a traição. Então ali se originou a inimizade do dinheiro com Deus. E a partir daí, todos aqueles que têm acesso a esse dinheiro têm que ser da maneira como Judas teve acesso. Por traição. Espírito de traição. Traidor. Então hoje, o dinheiro só tem acesso a ele quem tem, quem adquire, quem aceita o espírito de traição. Traição a quem? A Deus, a Jesus, né? Em outras palavras, hoje Jesus ainda continua crucificado, continua excluído da terra pelo gerenciamento financeiro. Então, mostra claramente a necessidade do lançamento de uma moeda privada para quebrar essa inimizade. O dinheiro se tornou inimigo de Deus quando ele foi usado para financiar a traição. Então é necessário um lançamento dessa moeda privada para fazer amizade com Deus, ou seja, se tornar amigo de Deus, contrário à inimizade. E por que essa moeda aí não é possível? Porque ela tem um pacto já formado por tradição com o espírito de traição, né, irmão? Então esse espírito, ele não pode ser quebrado totalmente com o gerenciamento da moeda do governo, moeda pública. Bom dia! Então ele só pode ser quebrado totalmente quando for lançada essa moeda privada, que vai ser uma moeda exclusiva para financiar pessoas que obedecem a Deus. Então nós procuramos obedecer a Deus, irmão. Como ninguém. Por quê? Nós não somos abençoados na área financeira por causa do gerenciamento da moeda. A tradição que se estabeleceu a partir de Judas. Que a pessoa tem que se tornar inimigo de Deus, ou seja, fazer um pacto com o diabo, para poder ter acesso ao dinheiro. Então aí se explica também por que as pessoas são obrigadas a fazer um pacto com o diabo, para ficar rico, para ter acesso ao dinheiro. Então, essa dificuldade está justamente aí. Por isso, nosso isolamento financeiro, nossa dificuldade maior na área financeira está aí. Hoje, irmão, as pessoas blasfemam de mim, as pessoas me xingam, me humilham. Tudo isso aí porque ele começa a ter acesso ao dinheiro em função disso. Eles têm um espírito de rebeldia, o mesmo espírito que ocorreu com Judas. E por que acontece comigo e não acontece com outras igrejas? Porque essas igrejas são falsas, irmão. Elas se tornaram tradicional, compactuando com o espírito de traição. Porque quando o espírito ele é traidor, ele se une aos traidores.
através de uma parceria. Mas como ele não tem um espírito de traição e sim de obediência, e não tem como ele se unir ao espírito de traição. Então nosso espírito, ele não se une. Ele não se une. E aí está a dificuldade de firmar essa parceria do setor financeiro com todo esse projeto. E aí, mesmo sendo uma coisa que vai gerar uma nova sociedade separada do mal, vai trazer muitos benefícios às pessoas, muito mesmo, inclusive a salvação da grande tribulação, a moeda que circula, o grau de impureza dela é muito elevado. E ela não é digna de financiar, de dar apoio a esse projeto, porque se trata de coisas puras. Então somente a gente vai receber apoio como a gente deve ter quando for lançada a moeda privada. Quando for lançada, porque a moeda ela se encontra com alto grau de impureza. E há uma dificuldade de associar ela justamente por esse alto grau. Dificuldade de parceria. E a gente luta, mas ela não melhora o grau de impureza, porque existe todo um gerenciamento para preservar essa pureza, combatendo a nossa disciplina com a disciplina que opera. Porque a nossa disciplina ela é pura. E aí o puro não se une ao impuro. O bem não se une ao mal. Dessa maneira. Mas porque antes é possível e agora não é? Por causa do regime, irmão. Quando todos aceitam o regime de uma única sociedade, que o bem está associado ao mal, não há dificuldade dessa parceria. Mas quando há rejeição, aí sim, essa parceria fica difícil. Porque o bem está separado do mal, legalizado por lei. Então essa separação, irmão, ela é legalizada por lei. Não é ilegal. Porque se nós não tivéssemos uma lei que legalizasse ela, naturalmente essa parceria já estaria feita. Por quê? Porque se estabelecia um regime com regras obrigando essa parceria. Agora, nesse caso, como essa separação está legalizada por lei, não tem como a lei que legaliza o bem associado ao mal operar, se estabelecer. Não tem como. Por quê? Porque a separação ela está legalizada por lei, ou seja, é uma lei pura, que o bem está separado do mal. Então já foi legalizado isso aí porque se revelou uma lei que garante esse direito de separar do mal quem queira se separar. Mas aí a lei já existe, mas a moeda não circula ainda. E as pessoas precisam comer, precisam negociar, precisam tocar seus negócios, sua vida. E aí, no momento que a pessoa aceita a lei, ele tem dificuldade nos negócios, porque não há uma moeda apropriada com menor grau de impureza para que ele possa usar nos seus negócios. Porque a própria impureza da moeda, irmão, impede a circulação. Porque essa nova sociedade ela vai gerar uma outra economia, irmão. É uma outra economia, um outro mercado. Né? É um mercado livre como nunca se viu. Então, vai mudar todo o comportamento do comércio. Pode ver, vai circular duas moedas, irmão. Não é uma só, não. É duas.
Então é diferente do comércio que circula uma moeda só. Vai ter dois gerenciamentos. Um gerenciamento dessa moeda que opera do setor público, que é tradicional, e um outro gerenciamento da moeda que vai passar a circular, né? Então é um mercado diferente, concorrente. É um mercado que haverá concorrência, irmão. Ela haverá concorrência do setor público com o setor privado. Não somente na moeda, na área econômica, mas também nas leis, no comando. Então é uma democracia, irmão, como nunca se viu. Nunca. Porque você terá opções variadas. Você terá a opção de usar a moeda pública ou a moeda privada, para você que aderir o lado privado. Você vai usar as duas no comércio. E a que for melhor para você, você vai adotar em seus negócios. Então você tem duas opções. De repente você encontra aí um fornecedor que a moeda, usando a moeda pública do governo, você pode fazer isso. Que fornece a mercadoria para você com preço mais em conta, para você aumentar seus lucros. E aí você vai usar a moeda real para fazer isso. Eu não estou usando um fornecedor, né? Eu não estou usando essa moeda de vocês, porque ela circula só numa cidade. E eu sou fornecedor de outra cidade, de outro estado. E eu vou fornecer a mercadoria para você com preço mais em conta, para você usar a moeda do governo. Isso aí é até influenciado pelos próprios governos, para ativar essa moeda. Por quê? Porque tem a concorrente privada, né? Que no início ela não vai ter fornecedor, porque os fornecedores, a maioria são de fora, irmão, dessa cidade. E aqui vai circular somente a moeda pública, por privada e pública, as duas. E lá fora da cidade, lá circula a moeda pública. Então ele vai fornecer para você um negócio mais vantajoso para que você use a moeda pública, inclusive na área de venda, não somente de compra. Na área de venda ele vai exigir, só eu vou fornecer a mercadoria para você mais em conta, mas como tem essa moeda privada aí concorrente, super valorizada, mas ela circula somente aí na cidade aí, eu vou fornecer mais em conta para você exigir dos clientes pagar com a moeda pública. É uma maneira que eles vão usar para desativar a moeda privada. E aí você vai aceitar, claro, né? Porque o preço vai estar mais em conta. E aí a concorrência já vai ficar para trás aí, né? Então existem vários recursos que pode ser usado com você usando duas moedas no mercado. Eu creio que não existe em outra parte do mundo. E esse uso dessa moeda é legalizada por lei, irmão, né? Não é uma coisa clandestina. Ou seja, a lei que legaliza essa moeda pública, e ela não pode interferir, porque a moeda privada ela vai circular legalizada por lei. Então, haverá concorrência nessa área. Ao comerciante que usar duas moedas, de dar a opção, claro, para usar a moeda pública, por ter a melhor oferta e a melhor vantagem. Ele vai usar tanto para comprar como também para vender, né? Poderá fazer essa opção, sim. Aí de repente o cliente, se eu não tenho moeda pública, eu tenho a moeda privada, posso comprar com ela? Sim, claro. Claro que pode, né? Mas aí no início, essa moeda privada ela não vai ter tanta força por isso.
ela vai ter força aqui. Ou seja, os fornecedores daqui que tiver vínculo com ela vai fornecer mercadoria para você. Por quê? Porque vai vir fornecedores atacadistas de outras cidades, de outros lugares para cá, irmão. Até pela vantagem da moeda privada. Porque ela é mais valorizada. Ela é uma moeda estabilizada, que tem alto poder de compra. Então, para usar ela, ele vai ser atraído para cá. Na atacada, né? Então, e vai gerar uma concorrência, irmão, nessa área, como nunca se viu, de duas moedas. É a concorrência do setor público com o setor privado. Uma concorrência legal, né, irmão? Porque ela visa melhorar a vida tanto dos fornecedores, dos clientes também e dos vendedores. Então tudo isso aí é um detalhe que a gente está falando para você, que vai ocorrer com a circulação de duas moedas no comércio. Também haverá outra concorrência, além da moeda, irmão, que é através das leis. A concorrência das leis também vai existir. E essa concorrência das leis, ela vai mudar muito mais. Vai interferir muito mais na vida privada das pessoas do que da moeda privada. Porque o regimento vai mudar. E aí, nas leis, as leis do governo, ela não tem como competir com a lei. Nossa, não tem. Né? Mas ela vai procurar competir. Ela vai procurar. Então essa melhoria vai ocorrer aqui, que vai ser responsável em atrair muito mais pessoas do que a moeda privada supervalorizada. Por quê? Porque a moeda privada é possível concorrer. A moeda pública concorrer com ela, usando várias maneiras. Inclusive uma moeda que é tradicional contra outra que vai se estabelecer ainda. Ou seja, que não está circulando como deveria, porque não tem pessoas o suficiente para fazer ela circular. Inicialmente, claro. E já a moeda, a lei não. A lei ela vai promover uma melhoria na vida privada das pessoas como nunca se viu. Estabelecendo aí uma concorrência imbatível. E aí vai surgir vários problemas para pessoas que se encontram, para os governos manter essas pessoas distantes de todo esse projeto. Um problema maior vai ser na área financeira, né? Vai ter um problema porque a moeda vai ter valor de compra, moeda privada. E o outro problema é no regimento das leis. Que a lei do governo ela não impede o mal, pelo contrário, ela dá liberdade para o mal. Já a nossa lei ela vai reter o mal. E aí vai fazer muita diferença na vida das pessoas essa situação. Então, irmão, vamos encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar. Novo dia, em nome de Jesus. Bom dia a todos.